Todos sejam muito bem-vindos. Vamos chamar o nosso convidado, né? Mari também, não podia faltar, né, Mari? Boa, depois tu entra também, tá? Gente, vamos lá, né? Mari mandou a solicitação, é pelo telefone de Mari, será? Mari é a esposa de Lucas, tá, gente? Lucas é nosso convidado de hoje, Pedro Henrique tá por aqui também, ó. Pastor João, seja bem-vindo, Marina, caramba. Acho que tá todo mundo curioso para saber a história desse cara. Tem gente da família dele aqui que não sabe, com certeza não sabe das entrelinhas. Laís Leon, que prazer, que privilégio meu. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, vamos bater um papo hoje muito legal. A gente vai falar um pouco num tom de modelagem, tá, gente? A gente vai falar um pouco num tom de modelagem, porque não é o meu objetivo necessariamente que você abra um escritório de advocacia. Talvez não seja esse o seu interesse, talvez você não tenha nem feito direito na sua vida, assim como eu. Mas o que a gente pode aprender com um cara que teve a coragem de sair da faculdade de Direito e abrir o seu próprio escritório de advocacia, né? De serviços jurídicos, digamos assim. É um cara que vai poder nos ensinar exatamente como ter esse tipo de iniciativa e quais são os caminhos, né, que ele tomou, quais foram as decisões que ele precisou tomar. Então eu quero que você fique muito atento para essas chaves, tá? Porque não é necessariamente para você aplicar 100% do que ele vai falar na sua vida. Ah, não, mas não faz sentido para mim, Gabriel. Eu não faço direito, eu não quero abrir um escritório de advocacia, eu não quero abrir uma empresa. Calma aí. Mas faz muito sentido para você, de repente, entender como um cara teve a coragem de, nas vésperas do seu casamento, abrir um escritório de advocacia junto com um sócio tão louco quanto ele. E o que foi que ele precisou fazer, velho, para dar certo, para ter êxito, e ainda mais como é que ele tá. A gente vai caminhar aí no final da live, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que ele está caminhando para trazer soluções criativas nessa época de Covid, né, de coronavírus, muitas empresas fechando. Será que tem algum cliente dele que pediu cancelamento de contrato? Como é que ele vai lidar com isso? Então a gente vai bater um papo hoje com o Lucas Leite. Deixa eu chamar esse monstro sagrado aqui para a live. Lucão, o mago, o cara é grande, viu, gente? 1,90 m aí, a gente vai saber daqui a pouquinho. E aí, papito? E aí, Biel? Beleza? Tudo show, velho, tudo show. Seja muito bem-vindo, viu? A casa é sua. Valeu aí pelo convite e pela oportunidade. Vamos conversar e ver se a gente consegue construir junto e passar alguma coisa aí pra galera. Não que a gente seja sabedor de todo conhecimento, mas vamos tentar aí passar um pouquinho do que a gente tem vivido nessa loucura chamada empreender na advocacia. Boa, nessa loucura, eu gostei disso. Gente, esse é o Lucas, tá? Lucas tem 25 anos, um cara jovem, casado com a Mariana, filho da Luzande, e rubro-negro. Eu não podia não falar, né? Tem que falar, porque é uma marca registrada. Mas é um cara cristão, um cara que busca muita sabedoria do alto, é um cara que certamente vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, na igreja local, e além disso, né, ele faz parte da Igreja Presbiteriana do Recife, da primeira Igreja Presbiteriana do Recife, pastorado do pastor Cláudio, pastor Jaidson. E o Lucas sempre foi um servo muito zeloso do Senhor, né? Um cara que sempre foi muito preocupado em servir a comunidade de forma geral, e isso sempre fez com que ele trouxesse glória para o nome de Jesus. E, velho, eu glorifico a Deus pela sua vida, Lucas, por você ser um discipulador, um servo de Jesus, em primeiro lugar. Certamente sua mãe deve ter muita alegria e contentamento nisso. Acho que é a maior alegria, né? Assim como 2 João diz, que a maior alegria é ver os seus filhos andando na fé e você andando na fé firmemente. Mas o Lucas também é um profissional exímio, junto com o Vitor, o sócio dele que acabou de entrar aqui. Seja muito bem-vindo, Tá Vitinho. aí online. E, velho, vamos começar do começo? Vamos detonar do começo. Eu quero entender como é que funcionou essa parada, essa coragem. De onde é que veio, velho? Tu vai começar da faculdade? Como é que foi essa jornada aí? Diz aí. Eu tô aqui de aprendiz, então vou sentar aqui, vou pegar meu caderninho e a gente vai aprender, tá bom? Vou dar só uma volta um pouquinho maior, só para falar como é que foi essa minha história com o direito. Eu não estou aqui para dar fórmula de sucesso ou fórmula de como se montar um escritório. Acho que cada um vai ter sua experiência e suas peculiaridades. Só estou aqui um pouquinho para passar do que a gente viveu e do que a gente tem vivido, né? Nesses quase 2 anos de escritório aí que a gente vai completar agora nesse segundo semestre. Minha história com direito, ela é bem engraçada. Eu acho que na 7ª série tive um passeio com a escola para o Palácio da Justiça, aqui, a sede do TJ. Nossa. E aí eu cheguei lá no TJ, cheguei no pleno,
sentei na cadeira do presidente, na visita lá no final do tour, tirei uma foto, naquela época não tinha WhatsApp ainda, tirei uma foto, guardei. Quando cheguei em casa, eu não fazia ideia do que eu estava dizendo, cheguei para meu pai e disse, não tenho nenhum advogado na família, nem ninguém do ramo jurídico, apesar de minha mãe ser formada em direito, ela nunca exerceu a profissão de advogada, nem nada desse tipo. E aí mostrei para o meu pai a foto e disse, um dia eu vou ser presidente do tribunal. E aí eu descobri que para ser presidente do tribunal, no meu devaneio lá, eu precisaria fazer direito. E aí comecei nessa fase de ensino médio, já tinha certeza que faria direito. E aí, ainda no colégio, eu já tinha certeza de que queria advogar e já tinha esse sonho de abrir um escritório de advocacia. Então, a minha faculdade inteira foi feita pensando em abrir um escritório. Nenhum momento dentro da faculdade eu pensava em outra coisa que não fosse abrir um escritório de advocacia. E aí eu passei a fazer o meu curso pensando nesse meu objetivo. É óbvio que quando você entra na faculdade de Direito, e acho que talvez administração, alguma coisa assim, você tem essa ideia de que você tem um leque de oportunidades. E é verdade, você tem um leque de oportunidades. Mas, ao mesmo tempo que esse leque de oportunidades que o Direito te dá, e outros cursos também não, ele é um privilégio do profissional e do estudante de Direito, isso também pode ser uma faca de dois gumes, porque você tem tantos caminhos para seguir que você pode acabar sem saber por onde ir. A indecisão é uma decisão ruim, né? A indecisão é uma decisão ruim. Exatamente. E aí eu passei voltando só um pouquinho, com essa questão de, quero ser presidente do tribunal, não sei o quê, isso é uma grande brincadeira que eu uso, porque, assim, não foi isso que me fez seguir o direito, mas eu gosto de ter isso como um ponto. E eu comecei a ver aquilo que tinha em mim que me possibilitaria ser um advogado. Então, eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu falo muito, eu gesticulo um bocado, que às vezes é até importante, e eu gosto de escrever. Há uma lenda, eu chamo assim, uma lenda de quem estuda direito tem que gostar muito de ler. Isso é verdade, mas não para por aí. Porque se você não gostar de escrever e você quiser ser um advogado, você vai estar na profissão errada. Então, até essas habilidades eu precisei moldar e fui vendo isso em mim e para ver onde é que eu ia chegar. E aí eu chego na faculdade, lá na Católica, eu cursei os 5 anos lá na Católica e tinha esse objetivo, advogar. E passei a pensar como é que eu poderia fazer isso. Tomei um caminho que algumas pessoas podem até achar estranho, mas querendo advogar, eu entrei num escritório de advocacia para estagiar e logo depois eu fui convocado em um concurso de estágio que eu tinha feito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Certo. E esse foi um momento de tomada de decisão muito grande, porque eu estava bem lá no escritório, estava ganhando cada vez mais atividades para executar. E estava alinhado com o teu sonho? Estava alinhado com o que eu queria. Assim, eu devo muito ao escritório que eu estagiei. Tem uma coisa na advocacia, principalmente quando eu estou... Não os grandes advogados, mas tem uma coisa na advocacia dessa que eu participo hoje, chamada advocacia militante, que é a barriga no balcão do fórum. Quem é advogado ou estudante de direito aqui, estagiário, sabe disso. Você precisa entender como é que você chega para falar com o juiz, como é que você fala com o assessor, com o chefe de secretaria. Essa comunicação interpessoal, esse networking, ele é muito importante no direito. E sensacional. Eu não aprenderia, porque assim, muitas vezes o cara que está estudando direito, ele fica, não quero estagiar porque eu vou virar um office boy. Mas essa tarefa de você ter que ir em um lugar e conseguir uma cópia de um processo, que a pessoa olha para você e diz, eu não vou lhe dar, e você diz a ela, eu só saio daqui quando você me der, uma virada de chave que você passa a ser insistente, mas você precisa ser insistente com sabedoria. Porque ao mesmo tempo que aquele cara pode te dar o que tu queres naquela hora, ele é o cara que vai estar do lado de quem vai julgar o teu processo. Então, você precisa aprender a ter esse molejo. E aí, eu fui chamado para o TJ e disse, não, eu vou para o TJ. Não pelo aspecto financeiro, porque eu no estágio ganharia a mesma coisa que eu já ganhava no escritório, mas porque eu acho que essa foi a minha primeira grande sacada. Lembra que eu falei que tudo que eu fiz na faculdade foi visando abrir um escritório.
Eu precisava saber como é que quem ia receber os meus processos pensava. Boa, caraca, eu precisava entender o que é que um juiz achava bom quando o advogado perguntava, o que é que o assessor levava em consideração, o que é que era chato, o que é que aquilo que entrava por um ouvido e saía pelo outro. E eu só tinha um lugar para aprender isso. No Tribunal de Justiça de Pernambuco. Moleque. Vi que entrou aqui o meu chefe lá, o assessor do juiz que eu estagiei. Qual é o nome dele? Leonardo Vieira, Léo GG Vieira. Salve Léo GG Vieira. Devo muito a esse cara aí. Esse cara foi uma das pessoas que me possibilitou ter essa convivência e onde eu reputo de uma maneira muito precoce, e eu passei a ter responsabilidades de minutar despachos que seriam corrigidos pelos assessores e às vezes direto para o juiz, doutor Edivaldo da Palmeira, que é um grande jurista, e eu passei, com essa oportunidade que eu tive, a ter essa experiência. E aí... Lucas, deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque eu acho que tem uma chave poderosa aqui pra gente. E pra galera modelar aí pra sua realidade, né? Para as suas peculiares realidades. Eu acho que esse foco em saber o que se quer desde cedo, não necessariamente desde a faculdade. Eu, por exemplo, descobri o que eu queria durante, né? Às vezes a galera fica pensando assim, poxa, mas qual é o meu propósito? O que é que eu tenho que fazer profissionalmente? E a galera fica pensando que é uma busca na floresta encantada da parada. E não é. Às vezes você tem que ir vivendo, experimentando coisas e vai dizendo assim, caramba, isso aqui me apeteceu, isso aqui me fez sentido para mim, essa parte de network, essa parte comercial. E aí eu fico pensando assim, quando você dá match e diz assim, caramba, tenho esse foco, esse é o foco da minha vida e você teve isso desde cedo, eu acho que isso é um privilégio, uma oportunidade muito boa. Eu queria abrir um escritório desde sempre. Isso te possibilitou sair na frente, né? Porque eu acredito que esse tempo que você passou no TJPE foi 2 anos ou foi 1 ano? 1 ano, que aí vem a segunda parte dessa jornada de estágio. Aí eu pergunto, com esse foco em aprender para ser dono de escritório, eu acho que esse 1 ano, velho, valeu por 10 anos, velho. Eu também acho. Tá percebendo o que eu quero dizer? Então aqui tá uma chave poderosa. Quando você sabe o que você quer fazer, o tempo, ele se multiplica. É fatorial mesmo a parada. Porque você sabe o que pescar, você sabe o que tem que captar, o que... A esponja, ela não tá absorvendo tudo, ela tá absorvendo aquilo que vai servir lá na frente. Então, e outra chave, eu acho que eu tô tirando aqui, tá? Só tô tirando de onde você tá me dando. Eu acho que outra chave poderosa pra galera que tá em casa é exatamente funcionar como uma esponja, né? Quando você tá com sede de aprender aquilo que vai te trazer resultado no futuro. E não vem, o conhecimento não vem da noite pro dia. Lucas precisou sair do escritório, tomar uma decisão difícil, passar 1 ano no TJPE para aprender. Só que esse 1 ano foi 10. Vai lá, Lucão. E aí, tô há 1 ano lá no TJ, houve uma mudança lá na vara, mas já tinha completado 1 ano. Estava pensando em voltar para um escritório, já que eu já tinha tido esse conhecimento, porque agora eu precisava de outra coisa. No meu primeiro estágio eu tinha aprendido a barriga no balcão lá do fórum. No meu segundo estágio foi no TJ, eu estava do outro lado do balcão, então eu estava recebendo os pedidos e tal. Top. E aí eu queria voltar para um escritório de advocacia, porque eu precisava agora aprender a escrever petição. Porque no TJ eu não aprendi a escrever petição. Eu aprendi a minutar um despacho, a procurar jurisprudência, coisas muito valiosas para a advocacia, mas não a parte bem específica que seria lá a petição. E aí, Deus conduz as coisas de uma maneira muito, muito surpreendente. E eu estava nessa, vou sair do TJ, estava de férias e tal, estava procurando um negócio bem inusitado assim. Eu estava procurando um lugar para fazer um acampamento da igreja. E aí em Aldeia, sinal muito ruim, recebo uma ligação. O cara falando, eu sou aqui do Ministério Público Federal. Você fez uma seleção de estágio aqui, fazia quase 2 anos que eu tinha feito esse outro concurso. E aí ele disse para mim, você foi chamado agora, você tá dentro? Aí eu disse, como é o esquema? Me passa por e-mail, tal, como é que é o passo a passo, porque é uma seleção pública, tem tudo isso. E aí eu liguei para Vitor, que hoje é meu sócio, que tinha estagiado lá na MPF, e aí ele me disse como era lá, que eles faziam petições, apesar de ser um lugar público, um órgão público, ele peticionava lá e ele atuava no ambiente criminal, que não é uma área do direito que eu tenho aptidão.
minha área é o direito público e o direito civil. E aí eu sabia que existia uma possibilidade no MPF de eu estagiar num gabinete chamado misto, que era de combate à corrupção, que ele é tanto dessa área civil, que é a que eu gosto, quanto a penal, que é a que eu não tinha tanta aptidão. E aí eu perguntei, e aí, Vitor, como é que a gente faz? Eu escolho como é? Porque lá no TJ eu lembro que eu escolhi uma vara de fazenda, porque eu queria atuar em direito tributário, que é a área que a gente atua hoje lá no escritório, e eu consegui escolher. Ele fez, não, lá você não escolhe não, é meio que na ordem de chamada. Eu fiz, vamos ver o que é que Deus tem pra gente, né? E aí eu respondi e-mail do cara, topei, cheguei lá. Nessa chamada foram chamadas 2 pessoas do listão. Eu fui o segundo convocado dessa convocação. E aí, quando eu cheguei lá, o cara, acho que o nome dele era Gustavo. E aí ele disse para mim, Vê, você ficaria num gabinete criminal. Mas como a menina que ficou em primeiro não veio, você vai para o lugar que ela iria, que é um gabinete de combate à corrupção, que era onde eu queria estar e era onde eu imaginava que eu iria aprender. Chegando lá, eu encontro outro cara que também está aqui na live, Dr. Helder Ribeiro, um cara assim sensacional, fantástico, torcedor do esporte, a gente vai para jogo junto hoje, depois do estágio. E aí, nesse gabinete, eu tive outra oportunidade incrível de aprender a escrever petição assim, do básico. Essa galera lá pegou na minha mão mesmo, me ajudou e apesar de hoje, em alguns processos, eu estar do lado contrário do Ministério Público, defendendo algumas pessoas que têm algum tipo de discordância com o Ministério Público, foi ali que eu aprendi a escrever petição do jeito que eu escrevo hoje no escritório. O que é que eu tiro de tudo isso? Eu fui por um caminho completamente louco, maluco, nessa fase aí de estágio e tal, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, ainda que eu tivesse no tribunal e no Ministério Público, que aparentemente não tem nada a ver com quem quer advogar, eu consegui tirar lições que hoje a gente coloca em prática no escritório. E eu tive algumas oportunidades de tempo para estudar para a OAB, porque é o seguinte, como eu sabia, porque eu tinha uma opção, eu poderia sair, estagiar no escritório e assim tentar ser sócio, ou eu poderia meter a cara e abrir logo. Sendo que o meu pensamento era o seguinte, a hora de errar, essa é a minha opinião, tá? Quando eu saí da faculdade, eu entendia que eu estava na minha hora de errar. E se eu abrisse o escritório e não funcionasse, o escritório não funcionasse, e eu fechasse, eu não teria nenhum problema. Viraria minhas costas, pegaria minha pastinha e ia distribuir currículo. Não teria problema nenhum. Sendo que eu acho que se eu deixasse para fazer isso depois, por exemplo, eu entrasse no escritório como empregado e continuasse a minha função lá já com a família, seria muito mais difícil para mim virar as costas, sair lá da minha estabilidade e dizer, não, agora eu vou empreender na advocacia. Então, por isso que eu fiz isso. Mas para isso eu tive que ter muita disciplina na faculdade. Eu, assim, longe de querer me gabar ou alguma coisa do tipo, mas eu não era um cara que chegava na faculdade e ia dormir no fundo da sala. Eu fiz a faculdade de uma maneira que, por exemplo, não tem nenhum demérito nisso, se tivesse ido, mas tentei e consegui, graças a Deus, e terminar a faculdade sem fazer nenhuma final, por exemplo, porque eu batalhava ali para ter o conteúdo, porque eu já tinha esse foco. É óbvio que se eu tivesse um outro foco, por exemplo, entrar no escritório, talvez eu tivesse que sacrificar um pouco essas provas ou fazer uma final, por exemplo, para dar uma força lá no escritório. Enquanto que os meus estágios não me exigiam isso dessa forma. E aí, com tudo isso que eu quero dizer eu não estou aqui dizendo, não faça nada na faculdade, saia, abra um escritório e vai ter cliente na sua porta fazendo fila. Não, se você tem esse objetivo, você precisa se dedicar, porque eu não tenho como chegar para alguém hoje que não seja meu sócio Vitor e dizer, ó, chegou isso aqui, o que é isso no direito? Eu que tenho que pesquisar, se eu não sei o que é. Se o juiz suscita alguma coisa, entende? Então, eu acho que esse foco na área dos estágios foi o que conseguiu concluir esse meu alicerce para partir para o segundo nível, que seria abrir um escritório. Ô, Lucas, tem um amigo aí, eu acho que você perguntando assim, indiretas... Cunha, um irmão meu. Zero indiretas. Ô, Lucas, e eu fico pensando assim, velho, tá sendo um aprendizado muito rico já, até aqui. Só conta história. Eu acho que esse exercício de contar história... Quem tá curtindo aí, galera, manda coraçãozinho, manda um joinha aí.
porque eu tô curtindo muito esse processo. Eu acho que tu também, né, Lucas? Nessa descoberta aí de olhar para tua história, olhar para isso e tá passando isso pra galera, eu acho que também teve uma valia muito grande, né? Eu estava conversando com minha esposa hoje, que depois de toda essa parada que tu falasse assim, topa fazer uma live, não sei o que e tal, eu comecei a escrever alguma coisa, né, para entender o que eu ia falar, e aí eu lembro que tu falasse, fala de histórias, que a gente vai chegar um pouquinho mais na frente, histórias com clientes e tal, e assim, eu não sabia que eu tinha tantas histórias assim, que eu já tinha vivido, entendeu? Tipo, eu tô aqui com 2 anos e a gente já passou por algumas coisas que eu até anotei aqui, que quando eu olho para trás, eu penso assim, meu irmão, eu não tenho... Foi muita loucura isso, mas deu certo, sei lá, é uma parada muito louca. Que massa. Essa questão de contar histórias, eu me redescobri muito porque, de alguma forma, eu vendo produtos digitais e eu preciso contar histórias para as pessoas se conectarem comigo. E são histórias minhas. E eu aprendi esse exercício, velho, porque foi muito difícil. Tinha coisa que eu não conseguia lembrar, velho. Simplesmente tava lá, sabe assim, divertidamente, tá nas gavetas lá embaixo, o cara não lembrava. E é um trecho da minha história que ia conectar muito com o meu cliente, possível cliente. E aí quem me ajudou muito nessa jornada foi meu sócio, Davi. E ele fazia algumas perguntas que iam na veia e como é valioso essas questões da história. Eu tenho certeza que você vai, inclusive, conectar essas histórias agora, que você de repente... E tem muito mais, viu? Tem muito mais aí que você não conseguiu pegar para uma palestra de 1 hora. Mas você vai conseguir pegar essas histórias e, inclusive, utilizar isso para ganhar outros clientes. Eu tenho certeza disso. E aí, isso aí que você falou de ter um sócio que ajuda e tal, eu também tinha essa. Eu preciso de um sócio. Eu não queria entrar sozinho. Eu poderia. Há essa possibilidade do direito. Você pode advogar sozinho, não tem nenhum problema, mas eu queria um sócio. E aí, porque eu precisava ter o que eu chamo, eu até escrevi aqui, eu precisava ter uma comunhão de princípios. Eu precisava de alguém que pensasse como eu, e apesar de ser diferente, porque a gente tem habilidades distintas e que se complementam no dia a dia do escritório, alguém que tivesse esse mesmo objetivo. E aí como você já introduziu, acho que a minha primeira e principal característica é que eu sou crente, eu sou um servo do Senhor. E aí eu estava lá orando, Senhor, me mostra aí se é isso mesmo, me mostra alguém para abrir esse escritório junto e tal. Eu não sei nem se você lembra disso, o Vitor, meu sócio, a gente estava num almoço de aniversário de Milena, esposa de Paulinho, um grande irmão nosso. E aí a gente estava conversando tal, sobre a faculdade, nessa época eu já tinha passado na OAB, estava perto de me formar. E aí Vitor virou para mim e fez, tu vai fazer o quê depois da faculdade? Eu disse, eu quero abrir um escritório, velho. Aí ele disse, tu topa ser meu sócio? Eu digo, topo. E ali fechou e a gente passou ali, é só conversar como é que ia ser, mas ali já estava Só para esclarecer, né? Vocês já sabiam que um e outro tinham uma comunhão de princípios, né? Não era alguém desconhecido, já eram amigos há muito tempo, e sabiam que um é pau na máquina, assim como o outro é pau... Porque não adianta também, a galera às vezes quer montar um sócio, sociedade é muito importante. Eu acho que essa é a chave aqui para a galera da live aí que abre empresa, alguma coisa do tipo, seja de qual ramo for. Não adianta você fazer sociedade com amiguinho simplesmente. Tem que saber se o cara é pau na máquina, se o cara é faca na caveira, assim como você. Porque senão vai ser um cara encostado e às vezes não dá certo. Como você sabia que Vitor era pau na máquina, um cara que também era muito sério na faculdade, ele também sabia que você era assim. Vocês sabiam que vocês tinham princípios irrevogáveis. Exato. Que são os princípios da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Ou seja, ninguém trabalha no domingo, entre aspas, pelo menos eu acredito que isso é uma missa. Ninguém vai cobrar um do outro, do sócio. Tu fez aquilo ali e é num domingo. Ninguém vai necessariamente colocar peso em relação à família. A gente trabalha para a família, para glorificar a Deus e para cuidar da nossa família. Então, a família vem para... Então, vocês já conheciam um e outro e então, no almoço, casual, digamos assim, isso. Não, vamos ser sócios. Isso. Só para explicar para a galera, né, que tinha todo esse contexto aí. Essa parte aí que você falou, dessa parte da comunhão de princípios, eu acho que um grande ponto nosso também é que, assim... É o que a gente costuma falar para os nossos clientes. Nem para dentro, nem para fora, a gente mente. Eu não minto nem para o meu cliente dizendo que a petição dele está pronta sem estar, e nem minto para o juiz dizendo que o meu cliente não fez o que ele fez. Então, esse é um ponto bem específico assim, da nossa profissão, da advocacia, que se você não tem alguém que está alinhado com você nesse sentido, você não consegue caminhar no escritório.
E o sócio vai dizer, pô, por que tu não mentiu aqui? Isso. E eu precisava de um sócio, que tivesse a capacidade, e ele também precisava, alguém que tenha a capacidade de olhar para mim e falar, você está errado, eu discordo disso que você está fazendo. Porque senão você não está indo para canto nenhum. E aí, continuando, a gente, só um parêntese aqui nessa parte inicial do escritório, se tem alguém aqui do direito, e acho que de outros ramos também, mas acho que o grande ponto nosso é que a gente já começou organizado. Eu não estou dizendo que a gente começou com dinheiro, porque a gente não começou com dinheiro, mas a gente começou organizado. Então, por menos que a gente tirasse no mês, a gente nunca teve prolabore, a gente trabalha com participação no lucro total, e aí, por menos dinheiro que a gente tirasse, a gente tinha um terceiro sócio, que eu não estou nem falando do Estado aqui, a gente fala terceiro sócio, o Estado. O nosso terceiro sócio é o nosso próprio escritório. Então, de tudo que a gente vai tirar, a gente sempre deixa uma parte lá para o reinvestir. escritório. Para reinvestir. Porque aí você chega numa época dessa de corona, por exemplo, a gente tem um colchão para a gente enfrentar aí um tempo lidando com as perdas. E aí, esse é um ponto. Então, organizar, pagar imposto mesmo, procura um contador. O nosso contador estava até aqui na live também, Felipe. Organiza aí e bola para frente. E aí, chegando nessa parte das histórias, a gente precisava montar uma imagem. Assim. Quando você começa na advocacia, uma questão muito difícil, a pergunta mais difícil que pode lhe fazer é o seguinte: qual é a área que você atua? Porque hoje, eu posso dizer... decisão, né? O nosso foco é empresarial e tributário. A gente pega causas de civil e consumidor, mas o nosso foco é empresarial e tributário. Mas o cara chegava para mim com a causa, sei lá, trabalhista, eu não podia negar ainda. Não podia dizer, eu não faço trabalhista porque eu não gosto de trabalhista. Eu precisava fazer, ainda preciso. Assim, a gente já está em um segundo passo que a gente consegue já selecionar algumas coisas que a gente pega, mas eu não sou um cara que, principalmente no começo, era um cara que chegava para mim um negócio que eu não sabia, assim, eu dizia, não sei, eu podia dizer, eu não tenho experiência nisso, mas se você topar ir comigo, eu vou até o fundo. Então, a gente pegou o processo administrativo de cliente que era da Câmara dos Vereadores para receber pouco, trabalhar muito, sem tanta chance de êxito, mas assim, sem medo de trabalho. Uma coisa que a gente não tem lá no escritório é medo de trabalho. Se o problema lindo. Se o problema for trabalhar, estudar, a gente não tem problema. Outra chave aí, galera, não pode ter medo de trabalho, né? Quem se lança no empreendedorismo, o Lucas disse assim, poxa, se eu tiver que dar errado, eu acho que a hora é agora. E provavelmente iria dar errado. Ou seja, se você está pensando em abrir qualquer tipo de empresa, provavelmente vai dar errado. Isso. Provavelmente você vai sentir o peso dos anos e dos custos e dos impostos nas suas costas. E para faturar é pau. Por quê? Isso. Advogado não se forma vendedor. Não se forma. O cara é um vendedor de ideias, Mas e aí, como é que eu faço para ganhar cliente? Advogado bom não é garantia de que vai ter cliente. Ou qualquer outra coisa. Você é um bom professor, não é garantia que você vai ter aluno batendo na sua porta. Você tem que fazer uma gestão aí. E aí a gente vai chegar nesse ponto, né? Eu tô ansioso para esse ponto. Você é um cara que, você, como advogado, você precisa saber vender. O que eu vendo no escritório hoje, eu vendo o meu conhecimento, eu vendo a minha capacidade de convencimento do juiz. Porque um grande ponto também da advocacia é o seguinte: você pode fazer tudo certo, sua petição está tecnicamente correta, o seu direito é bom, a jurisprudência é pacífica, tem súmula do Supremo, mas você tem um terceiro cara na relação que é o juiz. Então, eu não posso... uma coisa que eu falo muito para os nossos clientes nas nossas reuniões de fechar contrato é que eu não vendo ilusão. Eu vendo o meu conhecimento. Eu vendo o que eu entendo que é correto. Mas eu não posso vender para o meu cliente que ele vai ter o ganho da causa 100%. Eu posso dizer, 99% de chance de a gente ganhar esse processo. Isso eu digo. Agora, aquele 1% é vagabundo, né? É impossível, porque 100% é do juiz. Depois do juiz tem um desembargador. Aí chega cliente lá no escritório e diz, mas eu fui em tal advogado e ele me disse que era 100% de causa ganha. O que eu respondo para esse cliente é: eu não consigo vender ilusão, mas se esse cara te garante, vai para ele, velho. Porque você tem um lugar melhor do que eu, porque eu não consigo, nunca vou conseguir isso. E aí é um outro ponto. A gente precisou aprender a deixar os clientes irem. Tipo, eu chego, estabeleço o meu preço, a gente não bota preço para baixar, tipo, para fazer desconto, eu vou botar maior para o cara baixar. Eu boto o que a tabela da OAB diz, ou então o que o meu trabalho já me mostrou que eu consigo fazer dessa forma.
E aí tem cliente que não consegue, ou então que não quer, que acha um mais barato. Você bota um preço, vamos chutar aqui, você bota um preço de R$ 1.000 para pegar uma causa simples, e o cara diz, meu vizinho faz por 300. A gente precisa aprender a deixar o cliente ir. A dizer, se esse é o ponto, o cliente pode ir lamentando, queria pegar a sua causa. Mas eu não consigo precarizar o meu trabalho a esse ponto. Eu preciso, nesse ponto, valorizar também um pouco o meu serviço. E aí, chegando aí nisso, quando a gente começou a pegar clientes, é que você começa a sentir o sabor do direito, assim. Porque você começa a passar por situações que você não aprende na faculdade. De forma nenhuma. De forma nenhuma você não aprende na faculdade. E a faculdade é importante, reputa a Universidade Católica assim como o melhor curso de direito que eu poderia ter feito. Não conheço nenhum outro, mas eu sei que o curso de direito que eu fiz lá foi excepcional. Mas existem coisas que não dá. Um dia eu estava em casa dormindo, sábado de madrugada. E aí eu comecei a receber a ligação de um cara, um amigo nosso da igreja, me ligando de 2 horas da manhã de um sábado. Eu era solteiro ainda, não que eu tenha muito tempo casado, fazer 5 meses agora, dia 14, mas estava na casa da minha mãe dormindo, liga o telefone, atendo. Lucas, diz, fulana, a filha dele, está aqui no hospital, com um apendicite quase estourando, e o plano está dizendo que não vai fazer a cirurgia, que não vai aprovar. Eu estou com a ambulância já na frente do hospital, porque eles vão transferir ela para um hospital público. 2h30 da manhã. Existe o plantão judiciário, é aquele negócio que o estudante de direito ele já ouviu falar, mas eu acho muito difícil que algum estudante de direito já tenha atuado no plantão judiciário. E aí eu digo, bom, vamos fazer o seguinte, são 2h30 da manhã, não tem muito que a gente possa fazer agora. É vida ou morte nessa madrugada, porque se fosse vida ou morte naquela madrugada, eu dizia, vai para o hospital público e depois a gente vê o que faz. Ele disse, não, ela está no começo, ainda dá para esperar um pouco. Eu digo, ó, me passa essa lista de documentos, mandei o que precisava de documento, e aí, amanhã de manhã, porque o plantão, ele é um plantão, mas assim, o nome é plantão, mas ele só funciona na parte da tarde, dos domingos e dos sábados. A gente não trabalha aos domingos, mas nesse ponto aí era uma obra de misericórdia, era vida ou morte. Sim, claro, claro. E aí, passando os documentos para a gente de madrugada, eu mando uma mensagem para Vitor, não precisava acordar ele naquela hora, mas para assim que ele acordasse, a gente começa a fazer a petição de manhã, vou para a igreja, quando eu saio da igreja, Vitor diz, ó, vamos distribuir, a gente distribui online, porque o processo é eletrônico. Lembrando que eu nunca tinha atuado no plantão, né? E aí, hoje em dia, todo processo é eletrônico, eu distribuí o processo online. Chego lá no fórum para despachar o processo com a juíza. Aí, a assessora lá, que estava responsável no plantão, diz, doutor, me dê a petição. Eu digo, não, eu já distribuí online. Putz. Aí ela, não, plantão do judiciário é físico. Eu não sabia disso. E tu vai imprimir onde agora? Ligo para Vitor, eu fui sozinho pro fórum, não precisava ir os dois. Ligo para Vitor, Mago, imprime a petição e traz aqui no fórum. E isso em contato com a família, né? Mandei para a família também, porque quem chegasse primeiro era melhor. E traz para cá. Coincidentemente, os dois chegaram ao mesmo tempo. O pai da menina e Vitor chegaram ao mesmo tempo com as petições. Pego a petição, vou lá, entrego a assessora, a juíza me chama na vara. Doutor, na sala dela, né? Doutor, me conte aí o caso. Contei o caso, apendicite aguda, o plano está dizendo que não tem carência, mas não existe carência para cirurgia de urgência e emergência, tal, só 24 horas. Ela, pronto, vou lhe dar a liminar. Tá bom, vou ficar ali fora esperando, né? Para oficial de justiça. Com 5 minutos, me chama, a juíza me chama de novo. Doutor, cadê o laudo? Aí eu fui explicar para ela, né? Não tem laudo médico. Porque o hospital é um plano de saúde que tem um hospital. E o hospital já tem essa informação de que você não pode, para os médicos não passarem laudo, porque eles sabem que isso é para processo. E aí eu digo, não tem um laudo. Só que tu sabia que precisava do laudo? Não sabia. Não sabia. Mas tinha pedido e eles já tinham me dito que não recebiam, que não iam dar. Eu digo, ó, vamos desse jeito, vou tentar. Aí a juíza disse, ó, sem laudo eu não consigo, porque tudo isso aqui que o senhor está me dizendo, eu acredito. Só que eu não sou médica. Eu não posso dizer que quem está com apendicite aguda tem que fazer a cirurgia. Ligo para um médico amigo, ele diz, me manda as fotos, porque eu tinha os exames, mas não tinha o laudo. Boa. Aí ele,
é para cirurgia. Aí eu digo, beleza, tu consegue fazer um laudo para mim? Aí ele disse, consigo. Com esses exames eu consigo. Desligo tudo certo, né? Esperando só ele me ligar. Aí ele me liga de novo. Bicho, liga para fulano, que é um médico amigo nosso, porque ele é cirurgião. Então ele tem mais propriedade. E tudo isso, a cliente lá, né? A paciente lá no hospital. Puta, velho, que história linda. Ligo para um médico, para o cirurgião, aí explico a situação, mando os exames, ele me liga. Lucas, isso aí é claro que é cirurgia. Eu digo, certo, só que a juíza precisa que o médico diga a ela, velho. Aí ele diz, vamos fazer o seguinte, eu preciso ir lá no hospital para vê-la. Porque depois o CRM pode... Ele foi prudente da parte dele. O CRM pode chegar... Tipo, o plano... Porque era um médico de fora, o plano podia dar uma cacetada nele. Eu digo, você tá onde agora, irmão? Aí ele disse, na minha casa, aqui nas Graças. E eu tava lá no fórum, Ilha de Joana Bezerra. Carro e enfiei o pé, não desobedeci as regras, mas enfiei o pé, cheguei na casa do cara, peguei o médico, botei o médico no carro, fomos pro hospital. Chegamos no hospital, ele examinou, pegou o laudo, eu digo, ó, Vitor tinha ido para lá, falei com o pai da menina, disse, ó, deixa o médico em casa, que eu vou embora pro fórum. Cheguei no fórum, correndo, aí entrei direto, dei pra juiz, ó aqui, doutor, o laudo. Ela fez, ótimo, a adesão já tá pronta, só tava esperando o seu laudo. Aí botou lá, conforme laudo tal, saiu a decisão, sendo que a gente precisa efetivar, precisa que um oficial de justiça vá até o plano. Vamos atrás do oficial de justiça. Encontramos um oficial de justiça, quer ir no meu carro e tal. Ele, não, tá acabando de pedir, não precisa do seu carro, não. Você vai na frente para me mostrar onde é e eu vou com você atrás. Aí fomos lá, chegamos lá no hospital, ele intimou o plano e o hospital para cumprir, já que estava tudo lá no mesmo prédio. A cirurgia foi feita, fomos para a igreja. Quando acabou a igreja, fui visitar essa cliente amiga no hospital, tava tudo certo. Eu lembro que eu cheguei para esse médico depois e disse, caramba, nunca imaginei que na minha vida eu ia salvar uma vida, porque assim, eu não fiz a cirurgia, mas esse meu domingo inteiro me fez sair com esse sentimento, assim, eu saí, o meu sentimento era esse, a gente conseguiu, graças a Deus, fazer isso, e assim, isso me trouxe algumas lembranças, por exemplo. Lembra que eu falei que eu tinha que aprender como era a barriga no balcão do fórum? Foi lá do primeiro estágio do escritório. Como é que o juiz pensa e tal, conversar com o juiz do TJ. Aquela questão lá do MPF de aprender a escrever petição. Enfim, eu condensei tudo isso nesse dia. E assim, até hoje, por mais que não tenha sido o dia que eu mais ganhei dinheiro na advocacia, esse foi o meu dia mais marcante na advocacia e é um negócio que as coisas iam acontecendo e o problema todo ainda estava lá rolando, tá ligado? Então foi... Irmão, que... Foi pancada, eu tenho certeza que tu pensou numa aplicação aí. Traz uma aplicação prática pra galera desse... Primeiro, eu acho que é o comprometimento com a vida, né? Comprometimento com o seu cliente, de uma certa forma. É além da compreensão do... Caramba, será que eu vou ganhar bem para fazer esse trabalho todo? Não tem isso, mano. Eu acho que aqui é o over-delivery total, né? Eu entregar mais do que o que eu vou receber. E, de alguma forma, isso, claro que traz um grau de experiência tão gigantesco para você e para Vitor, e, enfim, para todo mundo que vivenciou isso, que faz com que você ganhe mais dinheiro, entre aspas, ou produza muito mais, com mais facilidade depois. Então, o cara que empreende pensando no dinheiro aqui e agora, ele não faz over-delivery. Ele não entrega mais. Ele fica pensando assim, não, será que vai valer a pena? Digamos que não fosse uma coisa em relação à vida ou morte, em relação à cirurgia. Fosse uma coisa mais banal. Só que o cliente é seu cliente, ele precisa da sua ajuda, velho. E aí, você vai entregar mais do que ele te paga para entregar? Ou você vai ficar pedindo os centavos? Não funciona, né? Pedir os centavos. Como é que essa conta fecha? Explica pra gente. Assim, o que a gente busca, assim, profissionalmente, é a realização, sabe? E quando a gente consegue ver, ainda que seja numa empresa, assim, que o nosso trabalho tem feito a diferença ali, o cara
tem conseguido sobreviver, dê um passo a mais. E principalmente quando é uma pessoa física, tem coisa que o dinheiro não é o primeiro ponto. Obviamente, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Isso aí é claro, é óbvio. Não vou ser hipócrita aqui e dizer, não, eu trabalho pela luz do sol. Claro que não. Mas nessa situação a gente consegue ver o agir de Deus também em nós e através de nós, porque eram coisas que iam se sincronizando assim, que, bicho, não sou eu que faço, velho. Não é... Mas não foi com pouco esforço, né? Para ficar claro essa linha aqui. Não, ou seja, Deus agiu. Zero. Eu gosto sempre de pensar naquele texto de Atos, onde Pedro estava preso, Tiago tinha acabado de morrer, Pedro foi preso, não sei, por propósito de Deus, e a igreja estava lá unânime em oração, na casa da mãe de João Marcos, o autor do livro de Marcos. E aí ele estava orando, o anjo foi lá, libertou Pedro bateu na porta da igreja, a mulher abriu, esqueci o nome dela agora, e ela ficou, gente, é um fantasma, é o anjo. Né? Pensaram assim, meu louco. Ou seja, Deus libertou Pedro, o apóstolo, e já era propósito de Deus, mas ele instrumentabilizou essa operação, essa cirurgia, através da oração unânime da igreja. Então, eu acredito que Deus abriu as portas para que vocês fossem instrumentos na vida dessa menina, na vida dessa família, né? Mas não foi com pouco esforço, né? Não foi com pouca diligência. E aí, para a gente caminhar um pouquinho, eu acho que e esse ponto me liga para outro, que é o seguinte, eu digo isso, assim, cliente chama cliente. Porque essa história, eu estou contando aqui para você agora, nunca contei para ninguém, mas isso me rendeu alguns outros casos de saúde. E eu consegui, com isso, pegar algum know-how de ação contra plano de saúde, ação contra o Estado para fornecer, por exemplo, UTI. Do mesmo jeito que eu tenho essa história feliz, eu tenho uma história triste. A gente fez tudo isso que eu estou te falando, obviamente, de uma forma mais reduzida, mas aí a gente conseguiu eliminar, despachamos com o juiz, o juiz escreveu a decisão na minha frente, mas quando foi efetivar eliminar, não deu, a paciente já tinha falecido. Isso não faz a gente desistir, isso faz a gente tentar cada vez mais. E assim, nem tudo na advocacia, pelo menos na minha parte, são louros. Eu fui fazer minha primeira sustentação oral. A sustentação oral é um momento da advocacia que você vai lá e você vai dizer para os desembargadores ou para os ministros do Tribunal Superior a sua defesa. Você tem um tempinho para dizer a sua defesa. E aí, a minha primeira sustentação oral, eu lembro que eu fiquei em casa ensaiando. Eu tenho uma facilidade de falar, mas eu lembro que eu fiquei ensaiando o que é que eu ia dizer, tal, porque eu tinha um tempo específico, não sei o quê. Fiz a sustentação oral brilhante, assim, eu não errei nada do que eu tinha me preparado para falar. Resultado, eram 12 desembargadores. Eu perdi de 12-0. Caraca, e aí? E aí eu tirei a toga, fui para o escritório e continuei a trabalhar. Eu precisava perder de 12-0. Assim, o direito do cliente, na minha opinião, era bom. A gente tem até uma expectativa de sair num recurso aí, mas o meu trabalho era entregar. Se eu fosse levar um 12-0, me frustrar e parar de fazer sustentação oral, por exemplo, porque na minha primeira eu perdi de 12-0, 8 meses depois, na minha não sei que número, eu não teria feito a sustentação oral de novo e numa câmara menor, ganho de 3-0, uma ação que a cliente hoje deixa de pagar de imposto de renda R$7.000 por mês. Sensacional. Então, é um negócio assim, se você for parar, quando você perder um processo, ou então, sei lá, tá em outra área, quando você perder uma venda, ou quando o seu produto novo não der certo, velho... É a boa e velha resiliência, né, Lucas? Isso. Antifragilidade. Isso, tem que ir para cima. E aí, continuando um pouquinho, a gente foi aprendendo... Rapidinho, Lucão. O Lucas, teu amigo aqui, tem muito comentário legal aqui, tá, gente? Não tá dando pra gente ler tudo, mas ele mandou uma coisa legal aqui sobre os 12-0, o que não necessariamente significa que os desembargadores estavam certos, né, em relação a negar o direito bom do teu cliente. Mas, enfim. Isso. E aí, Lucas, eu acho que essa é uma chave que vale a pena. Velho, tem muita coisa aí pra gente aprender. Tá sendo uma aula incrível, tá sendo uma delícia pra mim, pelo menos, modelar isso. Minha cabeça tá fervilhando, porque ao mesmo tempo tento modelar, mas tem uma coisa legal aí que eu acho que é o senso de identidade que você tem, velho. De saber que você é filho de Deus, de saber que você foi feito à imagem e semelhança do Criador, e de saber que Ele te dotou de potencial pra gerenciar as suas ações.
Porque se ele se dotou desse potencial, não é um 12-0 de 12 desembargadores que faz com que o cara faz, meu irmão, eu não sou bom. Porque tem gente, parece in natura para você, e talvez para mim também, e para algumas pessoas que estão nessa live que já cresceram nesse ambiente fértil da certeza de que nós somos amados, de que nós somos escolhidos por Deus, de que Deus nos dotou de inteligência e capacidade. Talvez seja difícil para a gente perceber ou entender que existem pessoas que são exatamente assim. Quando levam uma lapada na vida, desmorona. 12-0, meu Deus, nunca mais eu volto. Ou quando voltar, vai voltar assim tremendo, suando, boca seca. Então, assim, não adianta, velho. Se você chega para fazer... Eu não sei como é em outras áreas, porque eu não atuo em outras áreas. Mas eu penso o seguinte. Se você chega numa sustentação oral ou numa audiência, por exemplo, com a cabeça e a cara do cara que vai perder, velho, você pode ter o melhor direito do mundo. A sua defesa, eu não estou tirando aqui o controle de Deus sobre todas as coisas, não tô chegando nesse ponto. Estou falando sobre a atitude mesmo do profissional. Se você chega com essa cabeça, você já tá derrotado, velho. É um negócio, eu não tô dizendo que você tem que se achar, seu cara, eu sou o cara, eu vou ganhar porque eu me garanto. Não é isso. Mas o fato de você conseguir não se abalar com essas derrotas pequenas e grandes, assim, perder de 12-0 no TRT é uma grande derrota, assim. Não é um negócio que eu me orgulho todo dia, chega um cliente lá no escritório e digo, eu sou o cara que perdi de 12-0 no TRT. Obviamente que eu não faço isso. Mas para aprender e, assim, ter a humildade de, no outro dia, ir despachar com esse mesmo desembargador sobre o processo e segue a vida, velho. Se você for parar por conta da primeira derrota, já era. Lava o rosto, chacoalha e vai bola pra frente. Pega essa chave aí, galera. E aí, avançando um pouquinho, a gente tem aprendido nesse tempo também como lidar com o cliente, que é outra coisa que a faculdade não ensina. Assim, qual é o meu cliente que vale a pena, por exemplo, eu fazer um precinho bem baixo aqui no começo, porque eu sei que esse cara vai voltar com algo maior. Qual é o meu cliente? Isso aí, quando eu falo... Isso é importante quando o cara vai montar a história da advocacia, porque o cara não sabe cobrar, velho. Porque é diferente, por exemplo, de um produto. Tipo, eu compro uma lata de Coca-Cola. Eu compro ela por 50 centavos e preciso ter um lucro de R$2 para pagar minhas contas e botar um dinheiro no bolso. Assim, e botar o dinheiro no bolso. Então, é complicado você precificar o seu serviço. Existe uma tabela do OAB, só que você está lá no começo e ninguém cobra a tabela. Você está lá no começo e a galera faz de graça. Só recebo no sucesso. Você está lá no começo e você não sabe nem como cobrar. Porque, assim, por mais que você seja um estagiário de escritório, 5 anos, é muito difícil que o seu chefe, o dono do escritório, vai chegar para você e vai mostrar os contratos. Eu fecho assim, eu cobro dessa maneira. Isso aí, velho, errando. Meu irmão, fiz isso, trabalhei, valeu a pena. Fiz isso, trabalhei, não valeu a pena. E aí, volta naquela parte de você precisa aprender, depois disso, a deixar os clientes irem embora. Nesse ponto. E aí, aquela história de cliente chama cliente, mas cliente também se chama. Eu tenho um cliente que eu fiz, lembra que eu disse que eu não gosto de trabalhista? Eu fiz uma causa trabalhista para esse cara, para a empresa dele. E aí, esse é um cara que hoje em dia é um dos meus clientes mais recorrentes. Porque a gente fez um trabalho também de acompanhamento com ele. Não é que ele me pagava todo mês, não. Mas mensalmente, depois de eu ter prestado esse serviço para ele, eu ligava e falava, e aí, como é que estão as coisas na empresa? Posso te ajudar em alguma coisa? Olha, vi esse informativo aqui que me lembrou essa área que tu atua. Posso ajudar em alguma coisa? E eu sou advogado, sou lembrado por ele quando ele precisa de alguém. E isso é um trabalho comercial, não é um trabalho técnico, jurídico. E como eu falei, a faculdade não ensina. O cara tem que ir para cima, aprender a errar. Tem cliente que você vai ligar, o cara não vai lhe atender, você vai tentar de novo. Tem cliente que você vai ligar, ele vai lhe atender. Tem cliente que vai ligar para nada, mas você precisa manejar isso. Quanto de empatia e paciência você tem que ter com os clientes, Lucas? Principalmente no começo. 1.000%, velho. Não, assim, é um negócio de você chegar, de receber todo mundo, a gente recebe todo mundo no escritório. Se tiver espaço na agenda, a gente recebe, não tem problema. Se o cara quiser só o telefone, a gente vai só o telefone. Mas é o que eu digo, a gente trabalha 24/6, a gente só não trabalha no domingo. Mas, independentemente de horário, minha esposa até às vezes fica brincando assim,
teus clientes só ligam na hora que a gente senta para jantar. Mas, assim, eu sou dono, velho. Eu não sou o cara que vou desligar meu telefone 6 horas da noite. Não tô dizendo que tá errado o cara que é dono e faz isso, mas no meu entendimento de negócio, se um cliente meu, ontem mesmo eu tava numa reunião com esse mesmo cliente que eu tô te falando, 9 horas da noite ele mandou uma mensagem para mim, eu tava pronto para jogar, ia dar uma relaxada, ele manda uma mensagem para mim, posso te ligar agora? Eu digo, meu irmão, eu que te ligo. Então, assim, esse ponto de você captar o cliente, porque é fácil, fácil, entre aspas, o cliente chegar até você, tipo, lhe perguntar quanto é o seu orçamento. É fácil, eu digo entre aspas, porque isso demora. Você passa um mês sem um cliente. No começo, a gente passava um mês sem um cliente ligar. E você tem que aprender, as contas você vai ter que pagar do mesmo jeito. Mas você tem que ser o cara que o cliente vai ligar uma primeira vez e ele vai sentir em você a confiança de ligar a segunda. Porque no direito a gente lida muito com a expectativa do cara de, sei lá, receber alguma coisa que vai levar ele para um outro patamar de vida financeira. Ou então um tratamento de saúde que, se ele demorar muito, ele vai ter sequelas. Então ele não vai contratar um cara que ele conhece, que não tem confiança. Mas ele vai chegar para mim, ele vai ver um cara sem barba, 25 anos de idade, acabou de sair da faculdade. Qual a confiança que eu passo para esse cara? Eu preciso mostrar para ele que não é porque eu tenho 30 anos de advocacia ou não. É porque eu vou me dedicar a ele 100%, tendo 6 meses ou um ano. Ô, Lucão, essa é uma chave poderosa, porque você não menospreze, não fecha os olhos para a sua limitação de credibilidade. Porque a pessoa olha para você sem barba, 25 anos, tem uma limitação de credibilidade, tem um preconceito simples com a pessoa. Você não rejeita esse preconceito, mas você atropela esse preconceito. Ou seja, sempre que você tiver com um desafio, não feche os olhos para esse desafio. Não é pensamento positivo assim, ai meu Deus, na minha horta não tem uma ervodaninha, não tem veraninha, não tem... Você abre o olho e vai estar lá a ervodaninha. Não vai sair por conta do pensamento positivo. Ela está lá, ela existe. Eu tenho 25 anos, eu não tenho barba, eu não passo credibilidade de primeira. Só que como é que eu vou passar credibilidade para esse cara? Atropelando ele, passando a credibilidade, passando confiabilidade, passando segurança naquilo que eu falo, tendo conhecimento daquilo que eu falo, sabedoria para saber lidar literalmente com empatia, paciência, humanização com esse cliente, mostrar para ele que eu estou com ele nesse projeto, que eu não vou desistir dele, que eu vou botar para quebrar. Então, acho que quando você atropela as suas limitações, essa chave é preciosa. Vocês têm que pegar isso, tá? Isso é para mim também, tá, Lucas? Obrigado. E esse ponto é importante porque, assim, a gente participa de concorrências na advocacia. Tipo, o último contrato que a gente fechou, agora já na quarentena, eu participei de uma concorrência. Na quarentena, mano? A empresa fez uma entrevista com um advogado que tinha quase o dobro da minha idade e de experiência e número de OAB. Minha OAB é 48, a OAB do cara é 30. Para o leigo, isso não faz muito sentido, mas para o cara que é do ramo, é uma diferença grande assim, de número. Mas, para a glória de Deus, eu levei o contrato. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que o cara, mas as pessoas, quando fizeram o primeiro contato comigo, a primeira coisa que perguntaram foi: quanto tempo de escritório você tem? Quantas causas dessas você já pegou? Ah, mas você tem um sócio. Qual é a idade do seu sócio? Eu digo, não, meu sócio é 2 anos mais velho que eu. Só é a mesma coisa. E aí? Aí, meu velho, eu achava trabalho e confiança. Eu cheguei pro cara com uma proposta, não estou falando financeiramente não, mas eu mostrei ao cara que eu entendia o que ele queria. Boa. Eu não cheguei para ele para entender enquanto eu conversava. Ele já tinha me passado o que ele queria. Então eu cheguei lá pro cara e entreguei uma proposta e o meu colega, antecessor, não entregou nada. Ele chegou lá para conversar, talvez confiado na experiência, e assim, não estou aqui para dizer que ele é melhor ou pior, mas eu sei que a minha tarefa de casa eu fiz, entendeu? O que eu não podia é dizer, se eles não me contratarem é porque eles são preconceituosos comigo. Se eu fosse entrar nesse mimimi, eu não tinha levado essa parada, velho. Lucas, outra chave poderosa, né? Primeiro a gente entende para depois atender. Isso. Tem gente que quer vender fazendo o contrário. Atende para depois vender. Não. Entenda o que o seu cliente quer, entenda, e você só vai conseguir entender ouvindo, e depois você atenda ele de acordo com as expectativas. Isso. Lucas, a gente está chegando aqui, só faltam mais ou menos 4 minutos, pelo amor de Deus. Foi um aprendizado incrível, mas, velho, resume para mim um pouco das habilidades que você acha que foram fundamentais para você e Vitor construírem um negócio que está se solidificando cada vez mais. Quais foram as habilidades? 5 aí, 3, sei lá.
Meu irmão, eu acho que o primeiro ponto, eu não sei se seria uma habilidade especificamente, mas seria ter a hombridade de saber os seus limites e o que a gente tinha para agregar as pessoas. E o que é que a gente precisava melhorar. Porque ninguém nasce pronto, principalmente ninguém sai da faculdade pronto. E isso aí é impossível. Então, saber das nossas limitações foi o primeiro ponto. O segundo foi saber me conectar com as pessoas na conversa. Mostrar para o cara que eu estava entendendo que eu falava a mesma língua dele. Porque um problema do cara que sai da faculdade de Direito é que ele começa a falar um monte de jargão, um monte de termo técnico que ninguém vai entender e ele acaba por perder o cliente. Então, esse segundo ponto é ter habilidade na fala, na conversa, de se conectar com as pessoas. Depois, não desistir frente aos obstáculos que vão aparecer, porque eles vão. Você vai ser derrotado, você vai ter estresse com o cliente e tal, mas você precisa saber passar por isso. E o segredo da vida, saber que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo que a gente faz no escritório é para glorificar o nome dele. Eu acho que esses são os nossos princípios lá no escritório e é isso que a gente tem levado e assim, é aquilo que eu te falei, meu objetivo aqui não era passar fórmula de como se abrir um escritório e ter sucesso, mas contar a minha história, contar os meus erros, mostrar aquilo que a gente teve que superar e dizer que é possível. É possível, tá? Você não precisa ter 10 anos dentro do escritório para sair e abrir o seu. Você consegue abrir do zero, mas você precisa trabalhar muito. Você não pode ser o aluno que está a passeio, principalmente no direito. Eu sei que existem outras áreas que não precisa tanto conhecimento técnico, mas na nossa área a gente precisa. Gente, é isso, né? Tem gente que quer fórmula mágica, que quer viver por regras, e aqui a gente trouxe uma aula, na verdade a gente não, Lucas, eu estou aqui de aprendiz, 1 hora de aula para te ensinar princípios para você governar na sua vida e poder prosperar. Claro que tem muita coisa ainda para a gente falar. Eu espero que seja a primeira de muitas. E Lucas, deixa eu só fechar. Só faltam 1 minuto e 55 segundos aqui para a live acabar do Instagram. Deixa eu fechar com uma oração, orando pela sua vida. Pode ser? Beleza, pode ser. Você que está em casa, fecha os olhos e ora junto com a gente. Senhor, muito obrigado pela vida de Lucas. Abençoa com ainda mais sabedoria, temor no Senhor e com amor pelas pessoas, Pai. Que ele possa, junto com o Vitor, fazer prosperar esse escritório para o louvor da Tua glória. Que o Teu nome seja conhecido através desse escritório, Pai, através da vida deles e da integridade deles. Em nome de Jesus, abençoa a família de Lucas, Mariana e também os seus familiares respectivos. Nós te oramos assim, gratos pela vida dele e pela sua instrumentalidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. E aí, quem quiser, gente, vai lá. Deixa aí só meu e-mail aí, o Instagram tá aí, lucasleite95, mas meu e-mail, lucasleite@albuquerqueleite.adv.br. Repete. lucasleite@albuquerqueleite, tudo junto, que é o nome lá do nosso escritório, .adv.br. Se alguém quiser bater um papo aí, estão mais ordens. Gente, entra no Instagram dele também, lucasleite95. Gente, essa live foi gravada assim de lado porque ela vai ser disponibilizada, se Deus permitir, se o Instagram também permitir, a gente vai baixar ela e aí a galera da equipe Robigol aí, ele edita, tá aqui com áudiozinho também para botar lá no meu canal do YouTube. Então me segue lá no canal do YouTube, Gabriel CBO, tá bom? YouTube, se inscreva no canal, clique gostei, que amanhã esse vídeo vai estar lá. Tamo junto, Lucão. Valeu, Biel. Tamo junto. Obrigado. Pegaram as chaves aí, galera? Tamo junto. Valeu. Abraço, irmão.